Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. Então, nesse momento, vamos fechar levemente nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai. Pedindo Ele que nos ampare, nos fortaleça e, principalmente, nos dê a força e a coragem para que possamos seguir a nossa jornada. Estamos no mundo de provas e expiações, mas nós estamos aqui para sofrer eternamente. Estamos aqui para aperfeiçoar-nos. E, desta forma, o nosso anjo da guarda que nos acompanha está sempre ali no nosso lado, nos protegendo e nos amparando. Basta que tenhamos fé e acreditar, através da prece, pedindo e agradecendo. Todos seremos atendidos. Com certeza, a nossa vida se tornará mais fácil e seremos mais felizes. E que todos possam retornar aos seus lares melhores quando aqui chegar. E que assim seja. Que assim seja. Sempre a prece e a abertura das nossas atividades está interligada. No início a gente até pode achar que é coincidência, mas o que a gente leu lá embaixo hoje, as preces do Paulo, sem saber como eu ia falar e o que eu ia falar, estão completamente interligadas. Então, para agradecer a presença de todos, nessa noite agradável, pela presença de todos aqui, reunidos como irmãos, cheios desse calor humano, uma boa noite. Hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes para a gente refletir no nosso dia a dia, que é o nosso encontro como família. Eu gosto sempre de introduzir, quem já me ouve falar aqui há algum tempo vai lembrar disso, que eu adoro o dicionário físico, né? Eu leria o dicionário como se lê um livro de cabeceira, né? E eu fui buscar o significado da palavra família para a gente depois contextualizar com o que o Espiritismo fala a respeito disso. Então, lá no dicionário diz assim: a palavra família significa um grupo de pessoas que partilha ou já partilhou da mesma casa, normalmente possuindo relações de parentesco, de ancestralidade ou de afetividade. E essa ancestralidade geralmente no mundo material ligada à consanguinidade. Pessoas cujas relações foram estabelecidas ou pelo casamento, pela filiação ou pelo processo de adoção onde não há a consanguinidade. Grupo de pessoas que compartilham os mesmos antepassados, estirpe, linhagem, geração. Grupo de indivíduos ligados por hábitos, costumes, comportamentos, interesses oriundos de um mesmo local. Em alguma dessas definições a gente se enquadra, né? Agora, o Espiritismo, ele dá um sentido muito maior a essa reunião de pessoas. E, enquanto eu estava lendo para vocês aqui sobre as relações por filiação ou por parentesco e ancestralidade, eu lembro uma vez que uma amiga nossa, expositora da nossa casa, disse que ela foi num casamento dos filhos de amigos dela, e ela é uma médium com várias faculdades, né? Ela psicografa, ela é médium de audiência, de vidência, ela tem múltiplas faculdades mediúnicas. E ela estava sentada lá na cerimônia do casamento e o pároco realizando a união daqueles filhos com a idade dos filhos dela também. E ela enxergou a família na espiritualidade, que ela também conhecia algumas das pessoas que eram os avós desses dois, assistindo a cerimônia. Então, nós sim estamos unidos por laços de ancestralidade, né? E agora eu lembrei disso e achei interessante a gente comentar aqui. Então, o Espiritismo, ele vem nos explicar muita coisa do porquê nós estamos reunidos em família.
pela lei do progresso, pela lei de sociedade que nos une, porque a gente não vai viver isolado numa caverna. Que progresso eu vou ter se eu posso deixar a cueca em qualquer lugar, a toalha em qualquer lugar, lavar a louça quando eu quiser? Que progresso eu vou ter em relação a trabalhar dentro de minha convivência, a deixar que a minha individualidade fale mais forte? Então, nós nos reunimos em grupos, inicialmente nesses grupos familiares. Claro que a maior lei de Deus que nos une é a lei do amor. E quando ela não está presente, mesmo que haja a criação de seres através de uniões fortuitas, às vezes através da violência sexual, mas em algum momento Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, vai nos oferecer caminhos de crescimento. E que a revolta pelo abandono, por termos sido criados através de talvez uma violência, ele vai nos oferecer maneiras de crescer, porque, sem dúvida, toda a situação na qual nós estamos envolvidos, sejam elas quais forem, tem uma relação de justiça, bondade, amor e misericórdia de Deus para conosco. Então, se nós nos reunimos como famílias e as leis divinas estão inseridas nessas uniões, regem esse nosso melhor encontro, que é o encontro familiar, para que nós, entre irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, do Criador, então somos todos irmãos. Claro, eu sou irmã da Valéria, da Patrícia e do Maurício, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas nós todos somos irmãos e aqui nós somos a família Jesus de Nazaré. E como nós somos viajantes, viajores do tempo, nós estamos indo e vindo, voltando, retornando, vindo de novo nesse mundo através da reencarnação, ao longo dessas vidas nós estamos nos reencontrando, e ao longo desse tempo nós vamos apertando mais os nossos laços familiares. E a Federação Espírita Brasileira tem um slogan através do seu Departamento da Família, e esse slogan já existe há muitos anos, que é uma palavra família escrito com letras rebuscadas, e tem um laço enorme envolvendo essa palavra e diz assim: família, aperte mais esse laço. Ou seja, que nós possamos valorizar esse nosso encontro de pessoas através da ancestralidade, da consanguinidade, do compartilhamento das mesmas paredes, assim como foram mencionadas nesses conceitos, para que a gente cresça como pessoas, como espíritos. Nessa reunião, a meta desse encontro sempre vai ser o nosso crescimento e o nosso progresso moral. A família vai ser a nossa primeira escola. Assim como a gente vai no prezinho, vai na primeira série, se encontra com a prof. Patrícia, né? Vai aprender as letras, as palavras, os conjuntos, a matemática, chega no ensino médio, faz vestibular, faz faculdade, faz pós-graduação, doutorado. Essa é a nossa escola terrena. Mas a nossa escola divina é a família, porque nós vamos nos reunir lá e a gente, entre aspas, porque as famílias não são perfeitas, elas vão se tornando melhores a cada encarnação. E nós viemos de séculos juntos, porque a gente está apertando mais esse laço. E aí a viabilidade dessa convivência, sem dúvida, vai ser regada, adubada, adoçada pela lei do amor. E vai nos dar a tolerância de aguentar aquela pessoa que nos tira do sério, que às vezes testa a nossa paciência, que a gente tem que repetir muitas vezes, que a gente fecha a boca e diz: vou fingir que não estou vendo para não dar briga, porque é assim que a gente cresce.
aceitando um ao outro, entendendo que aquele outro que eu enxergo defeitos nele está passando pelos seus momentos de crescimento e eu estou ali para ajudá-lo. Eu não enxergo os meus defeitos, eu acho que eu sou a dona da verdade. E aquela pessoa lá, que eu acho cheia de defeitos, está me ensinando a me tornar uma pessoa melhor. E aí a gente vai dizer, eu te amo, eu te amo e eu te amo. Independente do jeito que o outro é. Porque isso é o verdadeiro amor. É para isso que nós nos reunimos em famílias. Para que a gente diga, eu te amo incondicionalmente. Sem restrições, sem imposições, sem condições. E quando a gente aprende isso dentro das nossas 4 paredes, a gente vai conseguir começar a exercitar isso fora das nossas 4 paredes. Porque a consanguinidade nos diz assim, ele é o meu pai, ele é minha mãe, ele é meu irmão, ele é meu tio, ele é meu primo, eu tenho que amar. É um tenho que a gente ama de verdade, mas a gente, mesmo que exista um rançozinho, uma dificuldade aqui, outra ali, a gente está junto, de mão dada. Só que quando a gente não faz isso de verdade, a gente não tem capacidade para tolerar o vizinho, o colega de trabalho, a gente não perdoa, a gente impõe condições para ter uma amizade, porque a gente ainda não está com o exercício do amor fraternal incondicional, que é isso que Jesus nos ensina no seu Evangelho, porque a gente ainda tem muito a aprender. Então a gente vai apertando os nossos laços familiares, apertando, vai se melhorando, até que quando a gente abre a porta da nossa casa e a gente passe para uma nova convivência, que é a convivência na sociedade, da rua, do vizinho, da casa espírita, do trabalho, da cidade, do país, a gente consiga exercer o amor incondicional. Então, essa escola, a família, ela vai nos auxiliar com a convivência, com o respeito, com a aceitação do outro. A gente vai se resignar diante de Deus, daquela família que Deus nos deu, porque a gente vai entender que Deus é perfeito. E a família que eu tenho é a família que eu preciso. É a família que eu escolhi e me programei lá no mundo espiritual, lá no Instituto da Reencarnação. Então, aquela frase, eu não pedi para nascer, ou eu não te escolhi de pai e mãe, isso não existe. Graças à doutrina espírita, nós já conhecemos essa verdade, e isso para nós é uma verdade, aí tudo fica muito mais fácil. Porque aí a nossa convivência também fica mais fácil. Porque eu sei que eu combinei isso, que eu programei, eu me reuni lá no mundo espiritual, no Instituto da Reencarnação, junto com benfeitores espirituais, com os nossos anjos protetores, com os nossos benfeitores e amigos. E vamos lá, Marluce, vamos ver o que você precisa aprender. Isso. O que você precisa aprender? Isso. Você vai receber um filho assim. Pode ser? Pode. Vai tolerar? Vou. Vai ter força? Vou. A gente combina isso. Então, nós temos os companheiros que precisamos, nós temos os filhos, os vizinhos, os pais, os avós, os tios, os primos que nós precisamos e que nós combinamos. Então, esse crescimento individual, ele faz parte do nosso desafio ainda como espíritos imperfeitos. Assim como Paulo falou, nós vivemos num mundo de imperfeição. Estamos aqui para nos melhorarmos, tá? E como a gente vive nesse mundo imperfeito, nesse mundo de dificuldades, nesse mundo ainda de expiação e provas, que sem dúvida existem muitas provas que está se encaminhando para um mundo regenerado, embora a gente duvide disso pelas coisas que a gente escuta e vê e faz, né? Será que as imperfeições desse mundo lá fora, que a gente se estarrece, se assusta quando a gente ouve ou vê ou presencia, não tem a ver? Como é que será que estão as nossas famílias?
Será que as nossas famílias estão preocupadas com o que os filhos fazem, com quem os filhos andam, com o que eles veem na internet, que grupos eles seguem, o que eles andam tendo de exemplos? Será que nós, como pais, fazemos isso? Será que nós estamos colocando Deus na vida dos nossos filhos, apresentando Deus pela natureza perfeita, pela união das pessoas, pelo nosso relacionamento familiar? Será que a gente está evangelizando as nossas crianças, levando os nossos filhos aos templos religiosos, levando os nossos filhos para a evangelização, para o CTG, para o grupo de jovens, para formar uma banda de música e guitarra, mesmo que as reuniões sejam na nossa garagem, a gente não aguente aquele barulho, mas a gente sabe que a gente está dando guarida, a gente está dando proteção, a gente está dando olhares de atenção para os nossos filhos? Eu tive filhas que adoravam uma balada. Graças a Deus, levava e buscava de madrugada lá nas festas e dele festa. Mas a minha casa era o lugar da noite do pijama, o QG das gincanas, eram os pais que davam força para os projetos. Nunca tive nenhuma banda de ensaiar na minha casa, mas tive uma galera tocando violão de madrugada e eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Eu disse, gente, pode continuar tocando, só toquem baixinho para o síndico não vir reclamar. Então, os exemplos que nós daremos para os nossos filhos serão os exemplos que talvez eles seguirão na sua vida de novos pais, novos avós, e o que eu fizer dentro de casa vai à rua. Minha mãe dizia, costume de casa vai à rua. Que os nossos bons costumes sejam os melhores, para que as nossas sociedades sejam melhores. Então, que esse mundo desafiador, e aí, lá no Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857, Kardec já perguntava para os bons espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os bons espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. E lá na questão 811 deste mesmo livro, está escrito lá, combatei o egoísmo que é a vossa chaga social. Se eu não ensino, se eu não dou exemplos do compartilhar, do dividir, do auxiliar, porque aí isso é contrário ao egoísmo, né? Ser bondoso, beneficente, caridoso, misericordioso, indulgente. Se eu não ensinar isso dentro de casa e não praticar isso dentro de casa, esse exemplo não vai sair à rua. E aí nós estaremos criando uma sociedade egoísta, onde existem muito mais separações do que uniões. Porque o que está prevalecendo então? O egoísmo. Se não der certo, separa. Olha o pensamento com que as pessoas se unem. Num tempo mais, onde eu era jovem há mais tempo, onde eu era mais jovem do que eu sou hoje, a minha ideia era que família é uma coisa que tem que ser um grude. E que ainda tinha aquela frase que a gente sempre conhece, que a morte os separe. Mas isso só vai acontecer quando houver a morte do amor. Porque mesmo que a morte separe os corpos físicos, o amor continua. E a gente continua junto, é ou não é? Então, a família é um celeiro de trabalho, é uma oficina de trabalho, onde a gente se junta com programas individuais. Eu tinha um programa de crescimento individual com os meus defeitos, as minhas qualidades. O meu esposo tem o seu programa individual, as minhas filhas têm os seus programas individuais e juntos nós cresceremos. E esses relacionamentos, a gente vai usar os nossos exemplos. Nossa, mas eu já vi lá em casa que
Às vezes dá faísca, mas não dá incêndio. Vou tentar lá fora, mesmo que haja faísca, dar um jeito de ter sempre um extintor. O extintor da prece, o extintor de um livrinho, Minutos de Sabedoria, lá na mesa de trabalho, de um evangelho, de sair de casa com a prece, de acordar com uma prece, de dormir com uma prece, de agradecer. Imagina um carioca agradecendo frio, né? Porque na Marquise tem gente só com um papelão, gente. Então, a gente vai agradecer por inúmeras coisas na nossa vida. E esse laboratório, a gente está construindo o progresso individual e o progresso do todo, que são essas famílias que estão no mesmo lar, na mesma parede, reunidas porque gostam de ir para o CTG, porque gostam de tocar música, seja quais forem as causas, as coisas que nos uniram, os laços de afinidade que nos uniram. E nos uniram lá do outro lado da vida. E a gente está aqui, e depois que a gente desencarnar, a gente se junta lá, vamos fazer uma nova programação, vamos de novo. E a gente se reúne de novo, talvez agora eu vou ser o filho, a minha mãe vai ser minha irmã, o meu pai vai ser meu filho, a gente troca de cadeira, mas a gente se reúne de novo. E muitas vezes a gente insiste em não amar, em não progredir, em não crescer. E aí Deus, como Ele é maravilhoso, Ele diz assim, Você não conseguiu se entender com esse inimigo várias e várias vezes, agora eu vou botar vocês juntos na mesma casinha. Agora vai ser o teu filho. Ou vocês não conseguiram se adorar como irmãos, agora eu vou te botar como mãe e filho. E aí a gente vai se grudando mais, o laço de consanguinidade mais apertado, tá? Para que a gente cresça, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Ele é justo de forma infinita. Então nada que nos acontece não tem uma razão maior. Nada que nos acontece não tem uma grande causa que está nos reunindo, não tem um porquê. E esse porquê é magistral, porque vem de Deus. E aí eu que falo muito mal da internet, hoje eu vou falar bem. As pessoas se reúnem numa das grandes coisas que é para aprender a perdoar. O perdão é uma das coisas mais difíceis da gente fazer com sinceridade. A gente sempre tem aquele negocinho lá cutucando a gente, que a gente não perdoou de verdade. E quem perdoa é o mais beneficiado do que aquele que cometeu o equívoco, porque ele vai ter que recomeçar e vai ter, em algum momento, ele vai colher aquilo que ele semeou. E aí, eu li na internet, vi um post, não sei de que programa era, não sei o que era, mas eu disse assim, Deus, muito obrigada que eu olhei o celular nessa hora. Eu escrevi aqui para passar para vocês, eu já escrevi com canetinhas coloridas, já fiz um cartão que está colado lá no meu escritório, do lado lá da minha mesa de trabalho, eu fico lendo aquilo toda hora, porque eu achei incrível. O perdão é uma contabilidade entre lembrar e esquecer. É lembrar o suficiente para que isto não se repita. E é esquecer o suficiente para não atualizar a dor quando for preciso se lembrar de novo daquilo. Eu achei isso fantástico, porque a gente geralmente, quando não perdoa, quando a gente lembra, aquela dor dói de novo. É porque a gente não perdoa. Quando a gente lembrar sem aquilo doer, é porque aquilo faz parte da nossa história, mas aquilo não nos importa mais. Gerou tristeza, mas gerou crescimento, porque agora aquilo não me machuca mais. Então aquilo está na minha história, é um tijolinho da minha construção, mas ele não me incomoda mais. Então a família, ela vai ser construída sobre os princípios do amor, do respeito, do cuidado, do autocuidado. Por isso que a gente não deve fumar, beber, não praticar exercício. A gente tem que se cuidar, né? Porque assim eu posso cuidar daquele outro que está do meu lado.
Porque a gente um é o manco e o outro é o perneta, a gente está junto, não é assim? Né? Então, a gente sempre tem uma coisa que apoiar o outro e a gente também tem que se cuidar. A gente tem que ter bons exemplos, a gente tem que trabalhar, porque nada se constrói de uma hora para outra do nada. As coisas, o que só cai do céu é chuva e aqui no Rio Grande do Sul neve, né? Porque a gente tem que trabalhar para as coisas acontecerem. A gente tem que dar os bons exemplos sobre espiritualidade. Será que as famílias não estão carentes de espiritualidade? Por isso que o mundo está tão imperfeito? Né? Porque a prática dos nossos cultos, do nosso evangelho no lar, da nossa prece, da evangelização das nossas crianças, a gente já tem trabalho científico que comprova que a pessoa que é espiritualizada nessas formas, ela adoece menos. Ela tem uma imunidade melhor. Então, praticar a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, é que nem a gente ir no postinho fazer os nossos preventivos. Tá lá nos nossos checklists lá. Tô cuidando da pressão? Tô. Do diabetes? Tô. Tô fazendo exercício? Tô. Larguei o cigarro? Sim. Tô indo no meu culto religioso? Sim. É o nosso checklist do nosso bem viver. E aí o espiritismo que dá sentido à vida, a gente entende por que eu estou aqui, por que eu sofro, da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou sofrendo, por que a dor está presente na minha vida, por que eu tenho essa pessoa de companheiro que eu tenho que amar e não tolerar, porque senão eu vou vir de novo, né? Que mostra a interligação dos seres através dos séculos, através das reencarnações, que a gente entende, o espiritismo nos explica essa programação familiar que a gente faz, mostra a construção que o evangelho no lar promove de harmonia, de equilíbrio. O espiritismo nos mostra isso, não é da boca para fora. Quem pratica o evangelho no lar sente isso. Como a nossa vida muda com a prática do evangelho no lar, com a frequência casa espírita. Da importância da casa espírita no auxílio das nossas dores. Quem não chegou aqui doído, com um problema, com uma dificuldade, e veio aqui para o atendente fraterno só segurar na mão e dizer: eu sei que está doendo. E a gente vai falar as mesmas coisas que todo mundo já cansou de ouvir aqui. Já cansou de ler no evangelho, mas naquele momento, claro, auxiliados por uma espiritualidade amiga que dá um sentido maior às palavras do atendente, e aquilo penetra dentro de nós de uma forma diferente, porque é o que a casa espírita nos ajuda, tá? E o espiritismo nos mostra um Jesus presente na nossa vida de um jeito quase palpável. Assim como a nossa pequena lá olhou e disse: olha Jesus, quando ela chegou, né? Então, uma frase para a gente terminar. Se nós somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, se nós somos irmãos de Jesus, nós temos essa família maravilhosa que é Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão. Isso é a certeza de que nós somos fortes, nós somos inteligentes e essa força nós vamos ultrapassar as nossas dificuldades fora da nossa casa, mas principalmente dentro das nossas quatro paredes. E com essa força que nós temos, porque nós somos fortes com Jesus do nosso lado, com a casa espírita que nos ajuda, a gente pode promover mudanças. Mudanças dentro de nós e mudanças no mundo que a gente quer transformar. Com o amor que nos une e com os laços de família que estejam cada vez mais apertados. Tá bom? Então eu agradeço, eu já estou morrendo de calor. Acho que porque o ar-condicionado está ligado, mas pela emoção que está brotando com essas palavras que vêm. Porque eu sou muito grata por esta casa, por essa família que me acolheu, pela família que eu tenho. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas.
aos nossos amigos do plano espiritual, que estão sempre conosco, aos nossos pais, biológicos ou adotivos, aos nossos irmãos, consanguíneos ou não, aos nossos professores, amigos, médicos, colegas de trabalho, colegas da casa espírita, que sentam ao nosso lado quando nós nos reunimos nesta casa de amor, que possamos sair daqui fortalecidos, com a certeza do amor que nos une, do amor que nos faz crescer, do amor que Jesus veio nos ensinar, nos exemplificar com o seu Evangelho. Que assim seja.